Olá, eu sou a Marcela Teixeira, Head de Mercado de Capitais e Relações com o Investidor da 55. Você está no Propulsão, o podcast da Nova Economia. Hoje a gente vai bater um papo com o Bruno Freitas. O Bruno é diretor de investimentos da E3 Negócios e gerencia investimentos em 3 fundos de Corporate Venture Capital. Além disso, o Bruno participou da fundação e estruturação do primeiro fundo de Venture Debt do Brasil e tem grande experiência em Private Equity e M&A. Bruno, muito obrigado pela presença. Obrigado por me receberem. Muito bom estar aqui. Bruno, você pode contar um pouquinho da sua trajetória profissional até aqui? Claro, Marcela. Eu comecei como trainee na Ernst Young, uma empresa de auditoria, ainda como estudante. Minha formação é como economista. Não sabia exatamente o que era auditoria externa, mas fiz o projeto seletivo. Isso foi em Florianópolis, eu morava em Florianópolis, para o escritório de Blumenau e de Curitiba, era como se fosse um escritório só. Acho que isso ajudou muito, deu uma base, a gente acabava entrando na empresa, fazia uma análise de todas as áreas, o que a gente poderia melhorar naquela área, se existia algum conflito, e a gente acabava fazendo análise contábil também, então a gente acabava vendo os números e se toda a contabilidade estava correta, né? Eu fiquei 3 anos na Ernst, 1 ano e meio foi na auditoria. Eu acabei me transferindo para São Paulo para mexer na área de transações, então era fusão e aquisição, chamado M&A, e também uma área de Project Finance, financiamento de projeto, onde a gente fazia projetos de infraestrutura. Tinha acabado de sair um marco da ANEEL de pequenas centrais hidrelétricas, tudo era novo, tudo era ainda um mar azul, um oceano azul, e a gente começou a fazer os projetos que asseguravam a estruturação, a construção dessas hidrelétricas. Dali eu fui para uma consultoria econômica, que é a LCA, no momento pujante, onde o país estava investindo realmente em infraestrutura. Então passaram os grandes projetos, Giral, Santo Antônio, Belo Monte, todas as hidrelétricas, parques eólicos, e dali eu acabei indo para a área de Investment Banking. É até uma mudança um pouco difícil, tem muita gente que tem, de certa forma, alguns preconceitos, mas eu sempre quis trabalhar na área de M&A de um banco de investimento. Eu acabei indo para o Modal, na época, e a gente não tocava só a área de energia, a gente fazia diversos setores. Do Modal, na verdade, eu comecei a trabalhar com Private Equity, isso foi em 2010, tive passagem pelo BTG, a área de Merchant Banking, e acabei indo para um fundo, ser gestor de um fundo de pequenas centrais elétricas, PCH, tinham 5 pequenas centrais elétricas, um valor total de 1,2 bi, então a gente fazia toda essa gestão dessas elétricas e via novos investimentos. E isso tudo acho que foi bastante interessante ver todo o lado, então, de contabilidade, de assessoria, né, em fusões e aquisições, e também depois a gestão dos portfólios. O que aconteceu foi a Lava Jato, não que a gente tivesse envolvido, longe disso, mas secou os investimentos de infraestrutura no país, e no momento onde a gente estava avançando com investidores internacionais, ao mesmo tempo vendo inovações para o setor de energia. Isso acabou me dando um direcionamento para a área de startup. A gente estava vendo, na época, a licitação para a iluminação pública de São Paulo. Então, a gente estava vendo fontes de luminárias que não só economizassem e muito para o contribuinte, mas também que tivesse conectividade e que cada poste de energia conseguisse virar uma central de Wi-Fi. Ah, que legal. Onde você estava trabalhando, sabe? Nessa época era na Infra Asset, uma gestora. A gente acabou vendo tecnologias de Israel e de outros países para montar isso, junto com outro player que era do nosso consórcio, que é o Pátria, que é uma outra gestora de investimentos. Acabou que realmente todo o investimento em infraestrutura foi segurado, né, por conta de investigação. Acho que foi um momento crítico ali para o país, e nisso houve o convite de 2 gestoras para eu assessorá-las
entrando dentro das investidas e organizando as investidas para uma possível venda. Então, acho que foi talvez um fim naquilo que eu estava escolhendo como carreira, que era ter um todo, um ciclo completo. Então, desde entender a contabilidade até entrar dentro das empresas para fazer a operação do dia a dia. Então, esse convite foi da DGF da Rio Bravo, eu acabei entrando na UAPA, mas tinha outras 2 empresas que eu fazia gestão. Lá eu atuei como diretor financeiro dessas empresas, mas que a gente fala no jargão de preparar a noiva para uma futura venda, né? Então, arrumar todas as áreas da empresa e conseguir efetivamente um investidor para essa empresa que era a UAPA, uma empresa de mobilidade. Foi uma das percussoras de mobilidade no país. Então isso acabou me levando para dentro de uma startup que até então o máximo que eu via de inovação era no nicho de energia solar ou de iluminação pública, né? E aí o bichinho de startup acabou me picando. Eu fiquei 3 anos dentro da UAPA, até iniciar o processo de venda da empresa mesmo. E aí eu acabei indo para uma outra gestora, que é a SP Ventures, para estruturar uma visão ali do BNDES de outras gestoras, que era o Venture Debt, né? Então uma solução de dívida para startups. Mais recentemente eu me juntei à E3, a gente está no processo de virar uma gestora, mas a gente faz a consultoria hoje de 3 fundos de investimento em startups diferentes, todas, de certa forma, dentro do que é chamado de Corporate Venture Capital. Então, o que é o Venture Capital? O capital de risco, o capital, né, de inovação, porque de risco nem sempre é o caso, ligado a grandes corporações aqui no Brasil. Então, foi uma trajetória meio conturbada, mas que eu acho que desde lá de trás a minha ideia era saber o todo. Então era uma busca mesmo por conhecimento, não ser aquela pessoa dentro do escritório na Faria Lima, no ar-condicionado, exatamente. Então eu queria, inclusive, especialmente em gestão de pequenas centrais hidrelétricas, é muito difícil você fazer isso da Faria Lima, sendo que as hidrelétricas eram no Mato Grosso. Então a ideia era não virar aquilo que muita gente acaba sendo puxado, achando que de dentro do escritório consegue resolver tudo. Então essa foi a minha busca. Não, super interessante sua trajetória, tem vários pontos que eu quero abordar, mas primeiro, quando você fez o movimento de sair, né, do mercado de infraestrutura e energia e trabalhar com private equity, acabou entrando na UAPA, né? Você já tinha essa visão, quero trabalhar com startup, quero trabalhar com venture capital? Ou foi algo que foi acontecendo? Assim, o que te motivou a fazer essa mudança? Não tinha. Na verdade, eu fui com muita briga que conseguiram me levar. Um colega, um analista do Modal, eu tinha acabado, alguns anos antes, ajudando ele com algumas opções de carreira, e ele acabou entrando no Venture Capital da Rio Bravo, gestora Rio Bravo. E a Rio Bravo acabou essa área e acabou alocando ele dentro da UAPA como CFO. E ele passou no MBA internacional, estava indo embora do Brasil e me sugeriu para os gestores. E eu não queria, porque eu ainda tinha esperança, a gente estava no meio de várias transações internacionais, por mais que o momento fosse conturbado, eu ainda tinha esperança de conseguir fechar essas operações. E ele oferecendo emprego, eu relutante, não queria ir. Então ele falou, então vem tomar um café aqui comigo, vamos só discutir algumas ideias aqui que você possa ter para eu implementar aqui na UAPA. E quando eu cheguei lá, era uma entrevista, os gestores estavam lá, eu falei que eu não queria. Ele falou, não, vamos só discutir suas ideias. E aí, eu acho que é um pouco enviesado, não é nenhum brilhantismo, mas é um viés, onde apesar da UAPA ser um aplicativo de mobilidade, né, foi um dos precursores aí onde você podia chamar o táxi, mas voltado principalmente para o público corporativo. Então era uma empresa que só B2B, então só empresas conseguiam utilizar a plataforma para chamar veículos.
A minha visão ali foi que aquilo ali não era um aplicativo de mobilidade, sim uma fintech. Eu falei, vocês têm um público de taxistas que na época eu não sabia se era desbancarizado ou pelo menos mal atendido pelas instituições financeiras, o que se comprovou, taxista é bancarizado, mas mal atendido. E você tem N produtos aqui que vocês conseguem, de certa forma, ajudar a vida do taxista, seja com microcrédito, microseguro. E eu acho que casou essa visão que eu dei ali. Nossa, você já teve essa visão lá atrás, né? Quando ainda não tinha esse boom do crédito. Exatamente, isso foi 2015, início de 2015. Eu não tinha lido. Depois, acho que um ano depois, a Uber, que era uma concorrente, estava começando a fazer pilotos exatamente disso. Mas foi, acho que, algo enviesado de ter vindo exatamente do mercado financeiro. E o pessoal comprou essa ideia, me fizeram uma proposta, eu acabei aceitando. Então, não tinha nenhuma ideia de trabalhar em startup, muito menos trabalhar numa startup de mobilidade. Mas acabei gostando muito, eu fiquei 3 anos ali dentro, cujos principais desafios eram exatamente executar essas visões ali que a gente tinha tido junto com os acionistas, que eram, em grande parte, gestores de venture capital, né? E como foi esse teu período na UAPA? Porque você foi apontado pelos investidores para fazer uma série de mudanças para preparar a empresa para investimento, né? Pelo que eu entendi. Teve resistência do time lá dentro? Como que eles te viam? E quais foram os principais aprendizados desse teu período lá? Marcelo, a gente tentou fazer um experimento um pouco diferente. Então, combinei com os gestores, uns fundos, que eu representava, e com o CEO da empresa, fundador, que é o Armindo, que eu não ia ser apresentado como diretor financeiro. Então, acabei entrando como funcionário sem designação, sentei no meio de todo mundo, era um espaço aberto lá, e comecei a conversar com as pessoas no café, ao redor, como quem não queria nada, saber exatamente o que a pessoa achava da empresa e aonde estavam os gargalos, desafios, onde tinha pontos de conflito. E eu acho que por não ter o rótulo de chefe, as pessoas se abriam. Eu acho que isso foi muito importante, porque elas ficavam à vontade exatamente para falar o que queriam. Várias vezes as pessoas me xingavam, assim, não no mau sentido, mas como se eu fosse e acho que está certo, né? Como se eu fosse um deles. Então, bebia com o pessoal. Eu acho que isso quebrou muito o gelo. Na minha cabeça, eu queria evitar 2 coisas. Primeiro, que eu queria realmente saber de todas as áreas quais que eram os desafios, o que a gente poderia melhorar em termos de processo. A gente queria ouvir todos. O segundo desafio é que já existiam pessoas ali, a UAPA já tinha 6 anos de vida na época, quase 7, e já estavam ali durante todo esse período. Então, vir um novato de fora, querer implementar coisas que a pessoa já faz há 7 anos, eu acho que teria uma resistência muito grande. Então, a gente resolveu fazer esse experimento, eu acho que deu certo, a gente começou a atacar todos esses pontos, a gente acabou numerando ali como prioritários e não prioritários. E ainda tinha uma outra questão, né, que eu falei com os gestores. Falei, meu background aqui, meu histórico, é de banco e de auditoria, que não são os melhores lugares para você trazer para uma startup que tem uma cultura muito mais aberta. Eu querer implementar a cultura de banco aqui não vai dar certo, né? Então, eu que, na verdade, preciso me adaptar à cultura da empresa. E eu acho que assim foi. A gente conseguiu fazer esse experimento, foi um aprendizado. Talvez até hoje pessoas não saibam que eu era chefe delas, mas era algo bem horizontal mesmo, e eu acho que ajudou muito no desenvolvimento da empresa. Então, o desafio dali para frente era muito ligado não à interação com as pessoas, mas à execução de uma empresa que já era um pouco mais madura, já tinha um volume de faturamento mais alto. Então, quando eu entrei, devia estar faturando aí seus 40, 50 milhões. Em pouco tempo chegou a mais de 100 milhões. Isso conseguiram dobrar o faturamento. Conseguimos dobrar. No último ano, a gente ia chegar a quase 200 milhões de faturamento bruto, né? A dificuldade era exatamente no momento onde você tinha Uber e outros players
em evidência, você, de certa forma, mostrar que a UAPA era inovação, era diferente, onde todas as pessoas estavam olhando para os concorrentes. Então, a dificuldade ali era executar o novo com pouco recurso. Mas a gente conseguiu. No final, foi para o processo de venda e ali tinha acabado a minha missão, né? Eu saí exatamente quando os bancos de investimento pegaram o mandato da UAPA para tentar vender. Entendi. Nossa, super legal. E aí, logo depois da UAPA, você foi para a SP Ventures, né? Você pode explicar o que é um fundo de Venture Debt, né? Então, e como que foi essa estruturação, né? De onde veio a ideia, como que foi o processo de criar o primeiro fundo do Brasil? Isso, por incrível que pareça, era uma ideia que a gente tinha tentado desenvolver no Modal. Era outra ideia maluca, até um amigo do Modal e de Brasília. Os acionistas do Modal tinham várias investidas na pessoa física. E volta e meia a gente representava esses acionistas, os donos do Modal, em comitês, assembleias. E a nossa ideia ali para os donos do Modal, o Diniz, o Zé Antônio Mourão, foi: vamos tentar organizar isso e talvez vamos até tentar fazer um produto. Por quê? Porque naquela época, e aí talvez tenha um problema de timing aí, era uma visão, nessa época era 2014, 2013, então a gente não tinha nenhum unicórnio, ainda estava alguns anos de ter o primeiro unicórnio, mas a gente falou: existem empresas muito boas, nascentes, de pessoas com experiência, com background muito interessante, que estão crescendo de forma absurda e não tem capital para dar um próximo passo. Nessa época, inclusive, um dos analistas do Modal que trabalhava conosco, ele era filho de um dos diretores do BNDES Par, que é o Finger. Ele tinha, junto com a equipe dele no BNDES, criado o Criatec 1, que foi um produto do BNDES para fomentar não só startups no Brasil, mas também gestoras e regiões. Então, ali dentro, a nossa ideia é o seguinte: as startups, de certa forma, têm um capital semente aqui do governo e tem um ecossistema começando a se desenvolver para essa primeira etapa, o chamado seed, o capital semente. Agora, quando a empresa começa a ganhar um pouco mais de escala, falta um pouco dívida ou instrumentos que possibilitem esse ganho de escala. Então, no Modal, a gente tentou montar um produto que era uma combinação da área de investment banking com a área de crédito, então era uma equipe mista, onde a gente tinha um interesse em fazer a dívida para a empresa, que muitas dessas empresas, se você fosse olhar no padrão bancário normal, não teriam como pegar uma dívida. O padrão bancário brasileiro é mais fechado. Então exige garantia real, tudo aquilo que... é muito da nossa tese. Exatamente. Crédito para nova economia. Só que a ideia, o viés Modal essa empresa vai crescer e eu vou ter um mandato aqui de assessoria de fusão e aquisição no futuro. Esse projeto não deu inteiramente certo, mas por falta de gente para focar nele. Porque eu acho que a ideia era boa e se prova depois. Então, quando eu fui para o Venture Debt, foi um convite de um amigo que é o Chico, que é o Francisco Jardim, que é o fundador do SP Venture. Ele viu muita experiência que eu tinha na UAPA, então de estar dentro da empresa e conseguir, de certa forma, analisar questões internas de empresa, o que funciona, o que não funciona, aonde a empresa pode quebrar ou não, por algumas questões internas, e essa experiência, essa tentativa dentro do Modal de montar esse fundo alguns anos antes. Então, a visão ali, não só do Chico, mas de vários gestores, porque isso foi um pleito junto ao BNDES, é exatamente esse. Existe capital, existem gestores dispostos a fazer investimentos em algumas etapas da vida, na chamada curva J da startup, mas no Brasil, quando a empresa começa a tentar ganhar um pouco de escala, e o custo de equity, o custo de capital, né, de ter algum sócio, começa a ser muito caro, essa empresa não tem uma solução de dívida como tem em diversos outros países, né?
há muitos anos. Porque o sistema bancário era proibitivo, tanto em questões de taxa de juros, para uma empresa que não tinha histórico, Sim. como essas exigências de garantia física, né? Não tinha separação. Então, ali, trabalhando junto com a equipe da SP Ventures para tentar estruturar esse primeiro fundo, junto com também o BNDES e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, foi essa tentativa de trazer uma solução para o mercado de mais longo prazo. Ali, obviamente, com o poder público também tendo interesse em fomentar esse tipo de solução. Eu acho que foi bem sucedida. Já existia a 555, a gente já conhecia, a gente trocava tinha conversas, reuniões, tanto com a equipe técnica, acho que a gente buscou até algumas soluções em conjunto, mas em alguns casos a gente viu outros players também, e até banco, tentar entrar um pouco nesse mercado. Nem todos tiveram êxito, porque vários ainda têm uma cabeça um pouco mais antiquada, mas é importante para o ecossistema de inovação brasileiro como um todo, você ter um instrumento desse à disposição dos empreendedores. Mas para a gente explicar um pouco mais no detalhe, assim, qual que é a diferença do Venture Debt para um crédito tradicional que a empresa pode tomar no banco ou em outros lugares, assim? Acho que o Venture Debt é um produto mais moldado para startups, tanto na sua análise, né, acho que é uma visão de análise. Se você tomar como partido uma análise de crédito pura do banco, normalmente o banco gosta de olhar para o passado, sendo que uma startup não tem passado, né? O futuro dela é o plano de negócio dela, é a ideia, é a capacidade de executar. Então, eu acho que de largada, essa visão, essa análise inicial de risco já é outra cabeça, já é outra mentalidade, o ponto de partida de olhar para frente. Pois hoje, eu acho que existem algumas modalidades de Venture Debt que atendem tanto o curto prazo quanto o médio e longo prazo de startups. Então, tem produtos, por exemplo, aqui na 555 que a gente já tinha discutido, que é uma visão de uma empresa que está fechando um investimento, aquele dinheiro acaba demorando muito, então o Venture Debt é um dinheiro mais rápido, mais acessível, de repente com um prazo menor, mas que dê suporte para a empresa enquanto ela está negociando esse novo aporte. Tá. Existem modalidades também de mais médio prazo, a empresa consegue, de certa forma, ganhar um fôlego, sem se comprometer ali, sem vender uma participação, mas conseguir um crédito, de repente, para uma ampliação internacional, ou investir em marketing para aquisição de novos clientes. Então, sem ter que vender uma participação da empresa. Né? Acho que esse eu acho que quando você olha, especialmente taxa de juros, empresas que estão numa fase de crescimento muito grande, como é o caso de quase a maioria dessas empresas, você vender uma participação hoje acaba tendo maior custo para o acionista. Então, ele está abrindo mão hoje de um percentual da empresa que no ritmo de crescimento dele, vamos lá, de 5, 8, 10, até mais, percentual mês, aquilo ali tem um custo absurdo se você for pensar de pegar esse mesmo dinheiro daqui a um ano, quando a empresa mais que dobrou de tamanho. Então, ele está abrindo mão de um percentual que é extremamente custoso para ele, inclusive para planejamento estratégico da empresa, por exemplo, dividir essas ações com os funcionários, trazer novos talentos. Então, a gente fala já há muito tempo que o custo de equity, o custo acionário societário, acaba sendo normalmente o mais caro de todos. E o Venture Debt vem como uma solução para esse custo, né? Se traz várias soluções para o empreendedor conseguir crescer sem abrir mão não só de patrimônio pessoal, mas também de participação e de controle de empresa. Então, só um dado aqui, acho que vendo as primeiras, o que eles chamam de safras ou vintages de empresas, ali final de década de 90, início dos anos 2000,
não era muito difícil você ver gestores com 60%, 70% de participação de uma empresa. E o que acaba acontecendo é um desalinhamento natural com o empreendedor, né? Por que o empreendedor está ali, está recebendo muitas vezes o salário, essa remuneração dele, e começa a gerar um certo conflito, porque no caso de um crescimento, quem vai ficar com todo esse bônus ou todo o benefício dessa venda, desse investimento, é a gestora, e não o empreendedor que está tocando o dia a dia. Sim. Então, inclusive nesse pensamento estratégico de longo prazo, o Venture Debt vem com uma solução perfeita. Então não é por acaso que, se você for comparar até com o mercado escandinavo, americano, europeu, se utiliza muito o Venture Debt, pelo menos como complementação de rodadas de investimento. Mas muitas vezes trata-se da rodada inteira de investimento, né? Então é algo muito comum lá fora, que infelizmente demorou um pouco para chegar aqui no Brasil, mas que ainda bem que a gente já tem essa possibilidade. Legal, super interessante. E lá no Brasil Venture Debt, né, como que vocês faziam a análise das empresas? Tinha algum setor específico ou vocês olhavam tudo? E passando por alguns investimentos, né, que você fez lá, teve alguma característica que era comum das empresas que fazia com que vocês quisessem seguir com o investimento? O nosso mandato ali, o nosso foco eram empresas de inovação. Então, obrigatoriamente a empresa tinha que trazer uma inovação. Isso entra numa área bem cinzenta de inovação, por exemplo, de gestão, não necessariamente uma inovação tecnológica, mas esse era o nosso foco. Então, a gente discutia isso no conselho de dívida, que era quem tomava a decisão final para investimento ou não. A gente tinha cerca de 90 itens que a gente acabava olhando na empresa. Então, eram várias coisas intrínsecas ali das startups. Por exemplo, alinhamento entre sócios e funcionários. Tinha um plano de opção de participação. Só para citar alguns, gastos com marketing médio da empresa. Se tinha mais de um fundador, né, que pudesse dividir ali o dia a dia, todos esses riscos. Eram mais de 90 itens. Eu acho que os principais que a gente acabava olhando, fora essa questão de inovação que era obrigatória, era quão escalável era o negócio. Então a gente acabava se apoiando em algumas métricas. Eu acho que a margem de contribuição, ou algumas vezes o lucro bruto da empresa, acabava dando uma sinalização de se você injetasse recurso naquela empresa, quanto que a receita iria crescer e o custo e até as despesas poderiam ficar diluídas. Então, isso era uma métrica interessante para ver o potencial de crescimento da empresa, e a gente acabava também fazendo um dever de casa, ali, uma análise um pouco mais estruturada de se tudo der errado na projeção da empresa. Porque a gente sabe que muitas vezes, para uma startup, o longo prazo é um mês. Então, você fica ali no dia a dia igual louco, tentando resolver as coisas. Se tudo der errado, o que eu consigo desligar aqui, por exemplo, o marketing, ou desligar alguns funcionários, ou tentar mudar o produto, quanto que isso vai custar e quanto vai sobrar de caixa. Então, querendo ou não, é uma análise de dívida, não deixa de ser. Então, a gente tem que ver a possibilidade de recuperação do recurso investido. Então, era muito essa visão de, se tudo der errado, quanto vai sobrar e quanto tempo a gente conseguiria para tentar recuperar isso. Era uma visão aí um pouco mais seca, menos, não diria 100% não amigável, mas com um pouco de pé no chão. O dinheiro voltar. Né? Exatamente. Importante. E as dívidas eram longas? Qual era o prazo? A gente fazia no mínimo 12 meses. Eu acho que o que a gente chama de sweet spot, o que a gente gostava mesmo, era algo acima de 24 até 36 meses, porque essa era a visão do BNDES, dos nossos cotistas, né? Não só o BNDES, mas era tentar dar um pouco mais de prazo para essas empresas conseguirem decolar. Então é uma visão um pouco mais de longo prazo também, e uma análise de mercado ali que foi feita quando o BNDES e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais começaram a estruturar o produto conosco, e aí também tinha uma visão muito dos cotistas, né? Porque, querendo ou não, acho que a A55 foi a desbravadora do Venture Debt no Brasil, mas naquela época a gente estava estruturando um fundo.
E quando a gente... primeiro que estava a questão, uma discussão muito grande de eleição. Então, ninguém sabia quem ia ganhar. Então já é um momento não muito oportuno para você conseguir investidores para o seu fundo. O segundo é quando a gente passava nas gestoras, nos investidores, eles não sabiam se aquilo ali era dívida, se aquilo ali era venture capital, ficava um negócio meio misto. Várias vezes dentro de uma gestora a gente falava com uma área e eles falavam, não é com vocês, não é com a gente que você tem que falar, não, é com esse outro time aqui. Então a gente também tentou estruturar algo mais longo prazo, que fosse mais fácil compreensão para os próprios investidores, mas que não fosse longo o suficiente para ser um venture capital, porque querendo ou não, aquele recurso não ia ficar ali preso, né? No final do dia era uma dívida, só era para um público diferente do que eles estavam acostumados. Então, isso foi um diferencial importante quando a gente estava estruturando o venture debt. Legal, e então você tem, além do BNDES, você tinha lá, né, investidores de mercado mesmo que queriam um retorno daquele produto, né? De todos os investimentos que vocês fizeram, ou você acompanhou enquanto você estava lá, né? Qual que é o percentual que você diria que foi bem sucedido, que performou como vocês esperavam, ou até melhor, e o percentual ali do que foi menos, né, do que o esperado e lição aprendida ali dos investimentos que vocês fizeram? A gente não teve nenhum caso de insucesso. É claro que o Covid atrapalhou muito, era inesperado, eu já não estava mais na época que o Covid começou, eu tinha saído um mês antes, mas até conversando com o próprio pessoal da SP Ventures, alguns segmentos foram mais impactados que outros. A gente sabe que alguns produtos, então produtos de prateleira, de supermercado, que tinham um quê de inovação, mas que não eram produtos do dia a dia, acabaram tendo um impacto maior. Nesse caso, o que acontecia? Se o empreendedor, né, ou a empresa não conseguisse cumprir com aquilo que a gente tinha determinado em termos de plano de negócio, nos gatilhos, existia o chamado vencimento antecipado da dívida. Então, pelo menos uma empresa, isso ocorreu, de novo, foi uma questão do momento, ninguém previa o que aconteceu, todas as demais conseguiram um crescimento exponencial. Né? Aí é uma questão também acho que de seleção ali, a gente acabava vendo uma diversificação de portfólio para não focar em um nicho específico, mas esse foi mais prejudicado, com certeza. Então houve um vencimento antecipado. Entendi, mas o fundo está performando bem. Está performando bem. Legal, legal. E do ponto de vista do empreendedor, né, quais empresas que podem aplicar para um venture debt, né? Em qual momento que elas estão? Como é que o pessoal lá, né, faz não, ainda não é o momento para você, volta depois, né? O que você diria que é o estágio de procurar um venture capital ou um capital seed? Qual que é o estágio que ela já pode aplicar para um venture debt? Assim? Ali, até pelo cheque mínimo, a gente tinha uma receita recorrente mínima mensal, então um faturamento mensal mínimo que a empresa deveria ter para conseguir se inscrever ou estar elegível para o venture debt. Acho que isso varia entre os venture debts Brasil afora. O nosso, exatamente por conta desse cheque mínimo, então senão ficava muito abaixo e a gente não conseguia fazer, na época ali era mais ou menos R$300 mil mês que a empresa precisava atingir, né? E o que a gente via muito ali, que aí era mais da empresa do que do nosso lado, algumas empresas que já tinham um nível de maturidade maior, elas já tinham acesso a capital diferenciado. Então essas empresas também, dificilmente a gente conseguia ser competitivo em termos de taxa, apesar da gente lá aplicar umas taxas abaixo do que essa empresa obviamente conseguiria num endividamento normal bancário. Essas empresas maiores, um faturamento, digamos, acima de R$50 milhões, mas esse é um número hipotético, já conseguiam um tratamento diferenciado junto aos bancos. E aí, aquela mesma teoria que eu falei lá do modal, quando a gente tentou estruturar os bancos, né? Longe de serem deixados para trás, os bancos, quando chegava uma empresa dessa mais conhecida, uma startup,
que já tinham olho no possível mandato, já tinham olho numa transação, então conseguia até atender com taxas diferenciadas. Então, algumas empresas muito maiores a gente não conseguia essa competitividade. Em algumas situações a gente conseguia até ser competitivo no prazo total. A gente trabalhava com uma boa carência ali, mas existia o que a gente chamava dessa janela, que eram empresas mais ou menos a partir de 1, 2 milhões de reais até algo em torno de 50 milhões de reais. Mas é algo que ia mudando conforme o mercado ia mudando. Então, não necessariamente era algo fixo. A gente acabou vendo isso com as próprias empresas, né? E o mercado mudou, né? Mudou muito, porque quando a gente começou a conversar, acho que a 55 era pioneira e a gente estava tentando montar um produto um pouco diferente na época, mais longo prazo, para um público até um pouco diferente. E um ano depois já tinham outros entrantes ali tentando fazer algumas coisas, acho que ou parecidas ou bastante distintas, usando outras formas de garantia. Então, o mercado mudou, ele foi... acho que vai evoluindo, né? Por exemplo, aqui na 55 a gente começou a trabalhar com tickets muito menores, né? Então, você já não tem uma concorrência tão grande, né? Entre o que a 55 oferece e o Brasil Venture Debt oferece. Às vezes, a gente já levou diversos clientes até para o Brasil Venture Debt, porque a gente já não conseguia atender aqui. Então, aqui a gente está fazendo hoje em dia créditos a partir de 20 mil reais, né? Que é algo que vocês não tinham capacidade de fazer lá, né? Então, acho que se complementa, né? É um mercado que está crescendo, que precisa de mais players para atender mais empresas, né? Não tem uma visão de competição, assim, é mais de complementaridade mesmo, né? Exatamente. Isso é bacana. No final a gente tinha, inclusive, discussões técnicas com vocês, porque vocês tinham soluções que a gente estava atrás e não conseguia resolver para o acompanhamento de portfólio. Então, realmente foi um negócio meio que feito junto ali no início, né? Sim. Foi uma experiência, acho que bastante enriquecedora. Bruno, aí no começo de 2020 você saiu do Brasil Venture Debt e foi para a E3 Negócios, né? Qual que é a proposta da E3? O que vocês fazem lá? E você comentou do fundo de Corporate Venture Capital, né? O que é isso e qual que é a diferença do Corporate Venture Capital para um Venture Capital tradicional que a gente comenta aqui? O histórico da E3 é de uma empresa de consultoria. Então, a Graciete, minha sócia, ela já foi empreendedora, já tocou várias empresas e começou a fazer assessoria de grandes grupos, principalmente no sul do Brasil. E um dos clientes ali que começou a ter uma assessoria, uma consultoria em termos de novos negócios foi o grupo Positivo Tecnologia. E uma empresa de tecnologia bem forte, listada, que viu a mudança da lei da informática, que é uma lei da década de 90, mas que foi alterada em 2018. Essa alteração permitia grupos que abrissem mão, ou melhor, direcionassem parte do imposto, que é um tributo de P&D que você paga sobre faturamento, para instrumentos de inovação. Então, são vários instrumentos, acho que os dois principais são chamados programas prioritários, que aí os investimentos dependem ou são direcionados por institutos de pesquisa, de universidades, institutos privados, e o FIP, que é o veículo normal de um venture capital. Então, existiu com essa mudança da lei, acho que a E3, juntos ao Positivo, estruturaram primeiro o FIP, baseado na lei da informática. Ainda na gestora, na SP Ventures, a gestora do Brasil Venture Debt, a gente começou a ajudar um pouco com ideias e discussões a E3. Surgiu o convite, porque logo em seguida a E3 acabou estruturando o segundo fundo de Corporate Venture. Com a Positivo também? Não, com outra empresa, um outro cotista. Também ligado à tecnologia, óbvio, mas à montagem de equipamentos de informática no Brasil. E eu acho que o que a gente vê hoje de Corporate Venture Capital crescendo fortemente é um pouco uma mudança, eu acho que direcionamento estratégico de inovação no país.
Então, isso se deu de diversas frentes, tanto o poder público quanto a iniciativa privada batendo na porta e querendo dar o seu direcionamento. Então, houve mudança de marco regulatório, por exemplo, para o investidor anjo, existiu essa mudança de lei de informática. Então, vários agentes aqui tentando trabalhar para uma mudança de perfil estratégico mesmo no país. Então, a gente viu recentemente, acho que pela primeira vez, salvo engano, investimentos de venture capital no Brasil ultrapassaram de private equity, foi agora, acho que no ano passado, salvo engano, que é exatamente o fomento de uma base nova, de tecnologias novas, de empregos novos. Então, o que a gente vê é cada vez mais o papel das corporações tentando se aproximar para o que é inevitável, né? Que são inovações, mudanças que acabam afetando mesmo o setor de gigantes. Então, no caso específico da Positivo, existe um direcionamento do fundo, onde, apesar da Positivo não fazer a gestão do fundo, do FIP, existe ali uma regra clara, a clareza ali dos setores foco que o FIP da Positivo deve procurar investimentos e investir, que estão ligados à Positivo. Enquanto a Positivo não absorve esses investimentos, eles são independentes, existe uma troca ali de cultura que é muito importante para dentro dessas grandes corporações, do jeito de fazer as coisas, né? Então, muito mais do que inovações tecnológicas, eu acho que existe uma troca cultural que, querendo ou não, grandes empresas, né, são muito estruturadas e muitas vezes não têm a capacidade operacional ou de inovação que uma startup acaba tendo, por ser mais enxuta, por ter um orçamento mais restrito muitas vezes, por ter muitas vezes também uma equipe mais plural. Então, o conceito, por exemplo, de MVP ou de produto mínimo viável, e você ter a possibilidade de testar serviços e produtos diferentes, em mercados diferentes, falar, não, esse aqui não deu certo, deixa eu mudar aqui, deixa eu tentar outra coisa agora, às vezes é muito custoso para uma grande corporação. Então, essa proximidade cultural, e óbvio, a gente não pode esquecer de novas ideias sendo disseminadas dentro dessas startups, acaba gerando uma via de mão dupla aqui muito interessante. A gente vê essa troca muito de perto. Então, cada vez mais grandes corporações estão buscando formas diferentes de participar do ecossistema de inovação do Brasil. E a gente tem grandes diferenciais aqui, né, de inovação. Acho que, infelizmente, a gente saiu muito atrás se você for comparar, por exemplo, com o mercado americano, né? Eu acho que nem você nem eu éramos nascidos quando começaram a surgir os primeiros fundos de venture capital nos Estados Unidos, foi da década de 70. A gente discutiu aqui venture debt, quiçá vários outros instrumentos que a gente está começando a incorporar só agora, né? Então a gente está, infelizmente, partindo um pouco atrás de vários outros lugares, mas não quer dizer que a gente não seja competitivo. Acho que a gente está correndo atrás, encurtando o tempo, e esses agentes estão ajudando, e as grandes corporações também estão ajudando a diminuir esse prazo, né? Então tem sido muito importante, eu acho que, para o desenvolvimento de todos os ecossistemas do Brasil, né? Não só de um ou outro. Legal, super legal. E, por exemplo, quando uma empresa, uma corporação decide começar uma estratégia dessa, né, seja incentivada por essa questão dos tributos ou por qualquer outra razão, normalmente é definido, só vou investir em empresas do meu setor ali, por exemplo, a Positivo só investir em empresas que tenham a ver com informática, ou ela pode investir em outros setores que não têm muita relação ali, mais para fomento mesmo, ou você acha que existe uma preocupação ou objetivo realmente de ter retorno com o investimento ali, mais no viés do venture capital, né? Como que é definida a estratégia no momento que a corporação decide ir por esse caminho? A gente, E3, acaba ajudando muito nessa hora de definição, porque depende muito do tamanho do fundo ou da quantia, do volume de dinheiro, de recursos que essa empresa vai ter para investir, né? E isso está diretamente relacionado ao faturamento dela.
Então, grandes empresas com faturamento mais robusto conseguem ter fundos de cotista único, onde ela é a única cotista. E aí, ela consegue, de certa forma, dar esse direcionamento. Então, vou investir especificamente nesse setor que tem um alinhamento onde eu sei, eu em corporação, tenho um pouco mais de conhecimento e, de certa forma, eu consigo ajudar no desenvolvimento dessa startup, de repente na produção de um serviço, uma internacionalização. Agora, várias outras menores que não têm essa capacidade financeira acabam entrando no que a gente chama de fundos mistos, né? Cotistas diversos ali dentro, e aí já começa a fugir um pouco dessa possibilidade. Aí é um acordo que esses cotistas vão ter, mas que normalmente, se não forem cotistas do mesmo setor, acaba sendo um retorno mais financeiro. Não que também não haja essa interação. Acho que o papel da gestora, das consultorias, da própria administradora acaba sendo ajudar do desenvolvimento, óbvio, da startup. Mas eu acho que alguns casos conseguem ter um direcionamento melhor do que o outro. E volume financeiro acaba determinando muito essa capacidade. Bruno, e você já começou a observar um movimento de aquisição, né, das corporações nas empresas que tinham sido investidas inicialmente? Porque a gente tem visto muito, né, esse mercado de fusão e aquisição super aquecido, de empresas maiores comprando, né, startups, scale-ups e tudo mais. Você acha que é uma maneira das empresas já se aproximarem, né, de futuras aquisições e elas irem nesse caminho do Corporate Venture Capital? Já vi, não, acho que não especificamente nesses fundos subsidiados que a gente estava falando, porque são novos, são recentes. Mas eu acho que se a gente olhar para o panorama brasileiro, e até talvez um pouco tarde, vários segmentos, vários setores começaram a fazer essa movimentação, alguns com fundos próprios, outros até inclusive diretos, especialmente na área de fintech. A gente vê vários bancos, tanto brasileiros quanto estrangeiros, se aproximando de startups que tenham soluções que dificilmente eles iam conseguir implementar num curto prazo de tempo. E eu acho que outro que vale citar muito, muito bem aqui é o de agricultura, tecnologia agrícola, AgTech. Aqui o Brasil tem um histórico muito grande de corporações. Esse eu vejo uma aproximação muito, muito forte. Então, a gente tem um diferencial importantíssimo dentro desse setor. Então, acho que vários agentes, de novo, fazendo mudanças, impulsionando. O Embrapa foi um dos percussores ali, mas também universidades. Então, vários, Exalc, ligada à USP, Federal de Viçosa, várias universidades realmente produzindo inovação ali dentro. E vários dos alunos, a gente, E3, acaba assessorando, aqui a gente tem sociedade com um grupo de alunos da Unicamp que desenvolveu algo revolucionário. De novo, é um movimento importantíssimo, né? O aluno saber que existe um caminho a trilhar e que existe um ecossistema que vai dar suporte a ele para desenvolver aquela inovação. Então, o setor de agricultura no Brasil é um diferencial importantíssimo, inclusive essas corporações, muitas não brasileiras, conseguem vir aqui fomentar, fazer investimento e fazer aquisição dessas empresas, que é um corta-caminho importantíssimo no desenvolvimento de várias novas ferramentas, produtos, serviços ali, e é muito bom, é muito prazeroso ver isso se desenvolvendo e crescendo, né? Então, hoje se fala muito, tanto em fintech quanto em agro, com dois dos carros-chefes aqui, as novas safras de unicórnio que o Brasil vai ver. Acho que fintech está um pouco à frente, por conta da própria organização, mas a agro, a gente tem visto essas corporações darem esse impulso também. Então, digamos que nos próximos anos a gente vai ver várias notícias de M&A, vários investimentos nesse setor, né? Acho que até hoje saiu um importantíssimo de nova tecnologia ligado a uma empresa americana que tem um fundo corporativo aqui. Saiu uma notícia hoje. Legal. Importante. Então, acho que nos próximos 2 anos a gente vai cansar de ver esse tipo de notícia. Para a gente fechar aqui, Bruno, como que você vê o papel do Venture Debt
e do Corporate Venture Capital no fomento do ecossistema brasileiro, né? A gente não só depender do Venture Capital, né? Como que você vê o papel deles na evolução desse caminho aí que a gente tem para percorrer? Acho essa evolução do ecossistema brasileiro, ainda bem que existem essas novas soluções. O que está faltando, essa opinião pessoal minha, são todos esses entes se falarem, né? Então, você vê, hoje quem acaba puxando muito a conversa, desses três, é o empreendedor. Não que isso seja errado, mas acho que os três, tanto Venture Capital, Corporate Venture e Venture Debt, deveriam atuar mais juntos. Também não exista essa aproximação, acho que existe uma troca de informações, existe, através, várias vezes, do próprio empreendedor, existe o diálogo entre todas as partes, mas acho que talvez nem todos ainda sejam familiarizados com toda essa possibilidade que o ecossistema brasileiro hoje está possibilitando. Então, vou fazer um mega meia-culpa aqui. Por exemplo, nos nossos fundos, a gente tem mais ou menos 27 empresas sendo geridas. A gente ainda não houve essa aproximação, por exemplo, com o Venture Debt para solucionar. A gente troca informações, mas está muito na iniciativa do empreendedor trazer esse assunto, né? Minha culpa é gigantesco, principalmente que eu conheço um pouco mais de perto o Venture Debt, mas falta realmente uma ligação, falar, vamos de repente dividir o cheque, né? Até para possibilitar outros investimentos. Vamos, de repente eu faço metade de um cheque numa investida, vamos complementar com o Venture Debt na outra. Existe... Porque é de interesse do investidor também, né? O Venture Debt, ele tem uma parte em dívida também, né? Com certeza. Acho que isso... Acho que para vários gestores ainda falta um pouco de conhecimento, porque é algo novo, mas ele vai ver que faz todo o sentido. Então os três eu sinto que são muito complementares, de forma alguma concorrentes, mas sim complementares no desenvolvimento das startups, né? Acho que falta uma aproximação dos três, e talvez uma difusão um pouco maior também de ações, ou talvez de cases de sucesso, porque na verdade não faltam isso, mas falta de repente a divulgação para ficar um pouco mais normalizado isso dentro do ambiente de discussão ali de alternativas. Bruno, quero agradecer muito pela sua presença, foi ótimo, super interessante o papo, você é sempre bem-vindo para voltar aqui. E, gente, esse foi mais um episódio do Propulsão, o podcast da Nova Economia. Obrigado pela presença, pelos ouvintes e até a próxima.